Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao programa Mais Mulher, que nessa temporada tem a finalidade de conhecer mulheres fortes, dinâmicas, batalhadoras que se aposentaram e se reinventaram. A aposentadoria não é o fim de um ciclo, é o começo de uma nova história. Você vai se inspirar com relatos de mulheres que, após se aposentarem, descobriram novos caminhos, paixões e formas de viver com mais propósito. O programa Mais Mulher acontece todas as quartas-feiras, às 21 horas, sempre com programas inéditos e contando histórias de incríveis mulheres. Na noite de hoje, a nossa convidada especial é a Marilde Terezinha de Santi Marchetti. Boa noite, Marilde. Seja muito bem-vinda ao programa Mais Mulher. Boa noite, Veridiana. É uma alegria muito grande estar aqui. Boa noite a todos os que nos assistem. Agradeço muito esse espaço. E realmente, eu me chamo Marilde Terezinha de Santi Marchetti. Eu moro em Paraí, sempre morei nessa cidade. Tenho 62 anos, vivi muito bem. E casei-me com Óvides Marchetti. Temos uma filha que se chama Débora. E hoje estou aqui para falar um pouquinho e quem sabe contribuir. Com certeza a Marilde vai contribuir. E eu sempre costumo falar aqui no programa que todas as histórias merecem serem contadas. E a gente sempre aprende com a história de outras pessoas e ainda mais histórias de mulheres que se destacam em suas sociedades e mulheres inspiradoras. E o programa desta temporada, ele tem o tema Aposentei e Agora, né? Então, nessa temporada, eu estou entrevistando mulheres que se aposentaram e que, após a aposentadoria, continuaram com um novo propósito de vida. Então, a gente gostaria agora, no início do programa, Marilde, que você contasse um pouquinho sobre a sua infância. Então, nós vamos contar um pouquinho sobre a sua trajetória profissional e pessoal também. Então, como foi a infância da Marilde? A minha infância foi muito feliz. Assim, eu tinha a liberdade de brincar. E que bom que meus pais tiveram essa sabedoria. Uhum. E eu aproveitava realmente esse tempo. Eu brinquei muito, me diverti, desbravei muita coisa. Uhum. Eu era muito curiosa. Uhum. Então, eu queria conhecer as minhas brincadeiras, assim, carrinho de lomba. O meu pai, ele construía os nossos brinquedos. E o carrinho de lomba é algo que ele construiu, que a gente se divertiu muito, os irmãos, primos, amigos. O nosso pai também construiu um balanço. Uhum. Balanço que não somente para as crianças, mas até mesmo para os adultos. Final da aula, a gente chegava e a gente brincava muito. Finais de semana também. Então, a minha infância foi muito legal. Eu me diverti muito, brinquei muito. E isso me fez muito bem. A minha mãe também foi a minha primeira catequista. Uhum. Foi ela quem me ensinou as primeiras orações, na verdade. E fiz a primeira Eucaristia com 7 anos, para os 8 anos. Então, foi algo que ficou. E eu carrego comigo isso. A essência, o amor a Jesus. Uhum. Que isso me faz bem. E que oportunidade, né, Marilde, a sua mãe ter sido a sua professora de catequese, né? Já ali ela
ensinou, né, a importância da fé, né? E eu imagino assim, a gente sempre tem um amor pelas professoras, mas sendo a mãe, eu acho que ainda foi maior, E né? na época era muito difícil Uhum. encontrar prof que desse catequese. Então, como há muito tempo atrás, a minha mãe foi quem ensinou as primeiras orações. Então, a minha mãe foi a minha primeira catequista. Uhum. E realmente, a espiritualidade é muito forte em mim. Uhum. E hoje sou o que sou também por causa da minha espiritualidade. E eu carrego isso dos meus pais. A minha adolescência foi algo assim, muito tranquila. Uhum. A minha adolescência foi bem tranquila, tinha muitos sonhos. E tranquila por quê? Porque eu tinha a segurança dos meus pais, a firmeza dos meus pais. E isso me ajudou muito a ser o que eu sou. O meu pai, principalmente o meu pai, ele era muito firme. Quando era para dizer não, era não. Uhum. E a minha mãe concordava. E isso ajudou a passar essa adolescência com muita tranquilidade, com muita leveza. Uma família bem estruturada, né? Sim. Faz toda a diferença, né, no desenvolvimento dos jovens. E Marilde, a sua mãe inspirou você a ser professora, a seguir na carreira do magistério? A minha mãe, ela sempre incentivou. Uhum. Não é, a minha mãe não é que era professora, não. A minha Ela só mãe dava catequese. não, só deu a catequese porque tá, não tinha. entendido. Eu morava no povoado Palmeirinha e não tinha na época. Certo. Então, ela deu a catequese. Mas, assim, ela me inspirou, sim, me ajudou e sempre me incentivou a ser professora. Inclusive, uma das brincadeiras era brincar de prof. Eu amava e desde lá eu tive certeza de que Queria realmente seguir a profissão. é isso aí. E o brincar me fez muito bem. Por quê? Criança que brinca muito, mas que deita, que rola, que corre, que pula, que salta, que sobe e desce em árvores, é uma criança assim feliz. E que certamente será um adolescente, um jovem, um adulto bem resolvido na vida. Então eu agradeço muito aos meus pais pela liberdade que me deram de brincar muito e participarem dessas brincadeiras. Muito bem, que lindo relato, né, de agradecimento e que infância feliz, né? Realmente tiveste muitas oportunidades, né? Que hoje em dia, infelizmente, grande parte das crianças não tem, né? Com muitos afazeres, com muitos compromissos, né? O medo também, a segurança já não é a mesma, né? Então as crianças acabam perdendo muito, né? Com isso. É bem verdade, e muitos ligados à tela, né? Exatamente, então, a tecnologia, né? Não que não seja legal, mas é assim, ó, teria que ter um tempo limitado, né? E o brincar é fundamental, essa parte inclusive lúdica é importante. no Fantástico, que foi apresentado no domingo à noite, e foi colocado exatamente isso, que é preciso devolver às crianças as praças, os campinhos de futebol, enfim. Essas brincadeiras ao ar livre, né, que são tão importantes, porque é o que a gente vê hoje em dia, né, as crianças muito tempo através das telas de computadores, de celulares, e acabam não tendo esse contato com outras crianças, com a natureza, com os animais de estimação. E que, graças a Deus, na nossa geração a gente tinha nessa infância mais saudável, né? É bem verdade, e a gente brincou muito e hoje somos o que somos, né? Exatamente. E Marilde, também na sua juventude, eu sei que você se envolveu bastante com grupos de jovens, né? Que isso também contribuiu bastante na sua vida, né? Com certeza, eu sempre fui uma jovem muito dinâmica, muito participativa. E então nós tínhamos o nosso grupo de jovens na comunidade e a gente incentivava e a gente fazia acontecer o teatro,
nós apresentamos muito Uhum. e isso fazia bem. Era uma juventude sadia. Uhum. Inclusive, os encontrões de jovens, a gente organizou vários e o roteiro era a celebração, a gincana e todo mundo participando nas brincadeiras, nas atividades, e aquilo era muito legal. Uhum. E depois culminava com o baile, né? Uhum. Isso era muito bom, Uhum. era algo sadio e que isso fazia bem para todo mundo. Uhum. Como nas celebrações, eu lembro que desde o início eu participava da missa como leitora, tremendo às vezes, Uhum. mas tudo bem, a gente Enfrentava o enfrentava, a desafio, gente né? superava, e é o que os nossos pais sempre Uhum. falavam, enfrentar. Uhum. E esse testemunho a gente teve, e por isso que eu fui essa jovem sempre muito participativa. Marilde, e em relação ao estudo, o que você cursou, que curso de graduação você fez? Conta um pouquinho para nós. Eu sempre amei estudar. E na época, eu fiz técnico em contabilidade porque era o único curso existente no colégio particular que existia em Paraí. Aí, após, vi que não era isso que eu queria mesmo, eu cursei magistério em Nova Bassano, no Colégio Cavaquini, e eu tive certeza que eu estava no caminho certo. Aí eu fiz o estágio, gostei demais, inclusive minha nota foi excelente, foi 10. E as irmãs, como era o colégio particular, Colégio das Irmãs, já me contrataram. E o meu tempo de prof, o meu tempo quase foi sempre alfabetizadora. Eu amava, e assim, aquelas crianças aprendendo a ler, a escrever, aquilo foi algo que a gente não explica, e eu tive a felicidade de sentir isso. E a professora alfabetizadora sempre foi uma prof muito especial no quadro, né, de professores de uma escola, porque a gente percebe que ensinou, né? É muito nítido, assim, a gente alfabetiza a criança e na hora a gente percebeu, eu ensinei ele a escrever e a ler. Nas outras séries é mais difícil, né? Claro, tem a prova, né? Né? Escrita ali que a gente vai ver, mas é mais difícil da gente medir o conhecimento como prof alfabetizadora, né? Eu tive a oportunidade de ter sido 1 ano apenas como alfabetizadora, mas eu lembro até hoje, assim, um momento mágico que as crianças começam a soletrar as primeiras sílabas, né? E a gente fica, meu Deus, eu que ensinei, né? Realmente é muito gratificante, né, Marilde? Emocionante. Tem aquelas crianças que passavam até quase no finalzinho do ano e não conseguiam. Mas de repente Dá aquele estalinho, né? Nossa, isso não tem dinheiro que pague. Verdade. E eu digo, Veridiana, que se tivesse que voltar no tempo, eu voltaria Como alfabetizadora. E seria prof. Porque é muito gostoso. E hoje a gente encontra os alunos e eles falam, prof, né? Isso é muito bom, né? É lindo, gratificante. De ser chamada, de ser reconhecida pelos alunos. Mas ser professora alfabetizadora também requer qualidades que algumas professoras de outras séries talvez não tenham, né? Tem que se dedicar demais, tem que ser uma professora bem afetuosa também, né? Muita paciência e acreditar naquilo que a gente faz, acreditar no aluno, que o aluno ele traz a sua história, e isso é muito importante, valorizar essa história que essa criança carrega. E como você bem falou, aquele afeto, aquele carinho é fundamental e faz toda a diferença e ajuda essa criança. Marilde, tem alguma história
ou algum aluno que teve alguma história interessante que você pudesse compartilhar aqui, que marcou essa sua fase de alfabetizadora? Eu sei que todas são importantes, mas algumas assim a gente lembra mais. De alfabetizadora, realmente, as histórias de ver a criança que passou o ano, lá novembro, deu o estalinho, a criança, né, passa a ler, é emocionante e é fantástico. Mas eu te falo de uma outra história, não da alfabetização. Um jovem que veio para a nossa escola. Assim, até passou em outras escolas, não teve vaga. E nós matriculamos ele. E numa noite, ele era aluno da noite, e esse aluno sentou na direção e conversando. E eu coloquei, olha, você pode muito, você tem potencial, você, né? Eu fui falando essas coisas boas. Ele parou assim no sofá e ele disse, é verdade, diretora, mas claro que é verdade, você pode, você tem condições. Nossa, isso me marcou muito, porque era um aluno que estava Desacreditado. quase desacreditado. E ele chegou e hoje se dá, inclusive numa das feiras do livro que existiu, que tivemos em Paraí, ele esteve presente e eu sei que hoje ele está muito bem. E olha que importante, né? Esse seu olhar, daí você já era diretora da escola, né? Esse seu olhar e a sua palavra com ele, né? De incentivar ele, fazer com que ele acreditasse no potencial dele. E esse é o papel dos professores, né? Que às vezes a gente não percebe o quanto a gente consegue influenciar os nossos alunos. É bem verdade, a gente tem um poder muito grande e tomara que todos os profs usem esse poder, né? Elogiando o aluno, valorizando ele e diante de qualquer situação, ele tem uma história. Ele tem uma história e tudo justifica, né? Ele tem uma história, então a importância do professor ter esse olhar. E realmente o elogio faz uma grande diferença, porque muitas vezes, dependendo do ambiente que eles vivem, eles passam a eles mesmos não acreditarem. Então, ouvindo o professor, que o professor, para essa criança, para esse adolescente, é tudo. Talvez, né? É tudo. Então, o professor elogiar e ter esse olhar faz uma grande diferença e pode mudar a vida dessas pessoas. E Marilde, como você enxerga o papel das famílias nos tempos atuais em relação à educação, às escolas? Nesses últimos anos, vamos dizer, que você esteve à frente da escola. Isso. As famílias, elas têm um papel muito importante, mas é muito importante mesmo. Percebe-se que muitas famílias se perderam. E está difícil, e aí reflete o problema na sala de aula. Então, a família é extremamente importante. Quando eu falei da minha infância, a criança que tem uma infância feliz, uma infância assim, ela será um adolescente, um jovem, um adulto bem resolvido. E é isso que as crianças precisam, que os adolescentes precisam, os jovens precisam, é essa família que tenha valores, que o pai e a mãe tenham coragem de dizer não, quando tem que ser não. E isso ajuda. Aliás, um dia eu ouvi a minha filha dizendo que eu, na verdade, sou espelho do meu pai e da minha mãe, né? E ouvindo ela dizer que ela estava na adolescência
porque o adolescente gosta de ouvir o não dos pais. Eu ouvi. De limites, ela, né? É isso. Então, a família, tem muitas famílias que precisa que aconteça isso. E as famílias não têm noção do quanto isso faz bem para os filhos. Porque achar que dar tudo é o mais importante, nem pensar. Nem pensar. A família, o pai e a mãe que dá tudo para os filhos, não imagina o estrago que está fazendo nos filhos. É preciso dar o necessário, sim, e fazer com que ele participe. Também deixar ele fazer o que ele quer, nem pensar. Isso só vai prejudicar e as consequências vão ser graves. Então, é importante que a família, sim, trabalhe os limites, saiba dizer sim na hora que é sim, não na hora que é não. E isso vai fazer a diferença. Então, realmente, tem muita família que se perdeu. Então, mas está em tempo de resgatar isso, mas é preciso urgentemente que se faça isso, porque senão os filhos vão sofrer, porque o mundo não está nem aí. O mundo exige, o mundo quer. E daí, como esse filho que ganhou tudo, como ele vai enfrentar esse mundo? Não sabe enfrentar nenhuma frustração, né? Por isso que a gente vê tantos problemas hoje em dia com drogas, né? Vão buscar uma solução em outros locais que não são bons, né? Porque não sabem enfrentar não sabem enfrentar um obstáculo, um desafio, né? Porque isso a gente sabe que na vida da gente a gente vai sempre ter, né? Um desafio, um obstáculo, uma dificuldade. Mas os filhos que os pais tentam proteger de tudo, acabam enfrentando isso, né? Olha, hoje eu agradeço muito meu pai, ele era muito exigente, principalmente o pai. Os nãos que eu recebi. É difícil? Eu hoje penso, não foi fácil ele em certas situações dizer não. ter dito não, mas o quanto esse não foi necessário e me ajudou a ser a pessoa determinada, forte e corajosa que eu sou hoje. Mas se eu tivesse, né? Então, isso é muito, muito importante e faz a diferença. Aquelas famílias, aqueles pais que fazem isso, nossa. Marilde, excelente colocação. Espero que essa sua colocação faça com que muitas pessoas que estão nos assistindo, muitos pais, pensem a respeito do que você colocou. Nós chegamos na metade do nosso programa, o tempo aqui passa rápido demais, ainda mais quando a conversa tá boa, né? Então a gente vai agora para um breve intervalo comercial. É só um minutinho, fiquem conosco que a gente volta na sequência conversando com a Marilde Terezinha de Santi Marchetti. Ótica Darshan. Estilo, sofisticação e uma visão divina. Siga-nos nas redes sociais e inspire seu olhar. Lojas Regla, 38 lojas no Rio Grande do Sul. Há mais de 40 anos vestindo e calçando toda a família gaúcha, com as melhores marcas e preços do sul do Brasil. Tudo em até 10 vezes com primeiro pagamento para 60 dias. Consulte informações. Lojas Regla. Viva novos caminhos. Olá, estamos de volta com o programa Mais Mulher da Conecta Mais TV. Nessa temporada temos o tema Aposentei e Agora. Antes de darmos continuidade com o nosso bate-papo aqui com a Marilde, eu vou agradecer os nossos patrocinadores que fazem com que o nosso programa aconteça todas as quartas-feiras às 21 horas. Então agradeço a Ótica Darshan, que fica situada ao ladinho da Praça da Bandeira, na belíssima Casa Boito, e lá você encontra óculos de sol, óculos de grau e perfumes importados, sempre com um atendimento muito especial da Jo e da Vivi, o qual eu deixo o meu abraço. Então, eu escolhi aqui um óculos muito diferente hoje,
que tem um detalhe aqui do ladinho. Ver se eu consigo mostrar, olha só. Fica semelhante a um brinco aqui do lado, combinando com o óculos. E esse detalhe também pode ser retirado, né? Se a pessoa quiser usar sem. Então vá até a ótica Darshan e escolha o seu óculos, o que melhor combina com você. Também agradeço às lojas Regla, que é referência em moda e estilo para milhares de gaúchos. Então, tudo que eu visto nos programas Mais Mulher, na Regla tem. Então, muito obrigada aos nossos patrocinadores. E vamos continuar agora com o nosso bate-papo aqui com a Marilde, que é do município de Paraí, que está nos dando o prazer e o privilégio de hoje à noite poder contar um pouquinho da sua trajetória pessoal e profissional. Ela que foi prof por muitos anos, né? Prof alfabetizadora. E depois também diretora, né, Marilde? Então, conta para nós um pouquinho dessa época de diretora, que foram muitos anos consecutivos, 15 anos consecutivos, né? E estávamos aqui falando nos bastidores que nesse tempo a gente trabalhou algum tempo juntas, né? Eu também ali na escola Reinaldo Cherubini, fiquei por 16 anos como diretora e muitas vezes íamos a Bento, né? Realmente. Várias vezes nas reuniões da Realmente. 16ª coordenadoria, né? E a gente sabe o quanto é importante o papel de uma diretora dentro de uma escola. Então, gostaria que você contasse um pouquinho desta época. Realmente, 15 anos diretora foi algo desafiador, mas foi muito bom. E o que motivou, o que assim impulsionou a continuarmos foi a comunidade escolar, foi o apoio dos pais, o apoio, o comprometimento dos educadores, dos educandos, funcionários, a equipe diretiva. Nós conseguimos permanecer tanto tempo porque nós tínhamos uma equipe que trabalhava junto, que lutava, que não media esforços, arregaçávamos as mãos, as mangas e colocávamos a mão na massa. Então, realmente foi um tempo muito bom, foi um tempo muito gostoso e que a gente escreveu a história da melhor forma possível. Era uma escola dinâmica, muito criativa, participativa. A nossa escola estava sempre em movimento, foi uma experiência muito positiva. E o que diferenciava a nossa escola era o resultado dos alunos, sim, o comprometimento. E mais uma vez eu reforço o quanto foi bom e o quanto é importante o apoio dos pais. Os pais acompanharem os filhos, isso faz uma diferença muito grande. A família tem um papel muito importante na educação. E o papel da família é acompanhar, estar presente, apoiar os professores. Isso ajuda muito. E foi com essa experiência, né, e com esse incentivo que a gente permaneceu por 15 anos. E a escola, ela trabalhava muito as feiras, feira do livro, feira do conhecimento, feira de ciência, música, teatro, dança. Era algo muito gostoso, muito dinâmico, onde um dia teve a prof de teatro, que ela fazia esse trabalho em muitas escolas, e um dia ela disse assim: Dire, aqui a gente sente algo diferente. Os alunos parecem que estão em casa, porque realmente fazia parte. Eles estavam ali, eles davam sugestões, ideias e todo mundo juntos fazendo acontecer a educação. Foi uma experiência muito positiva. E quando a gente fala da família, nas reuniões, a participação dos pais. Era emocionante estar numa plateia de 600 pais,
e todos assim dando o maior apoio. Isso, nossa, Leva para a vida foi, como recordação, né? sim, E deixa também o seu legado na história da escola, né? Sempre vai ser lembrada, né? Por ter estado à frente de uma escola tão importante, é o Divino Mestre, né? isso. De Paraí por tanto tempo, né? Produção, nós temos algumas imagens, então a gente vai ver as imagens agora na telinha. E a Marilda, então, pode nos falar rapidamente o que representa cada imagem. Então, aqui, na verdade, eu conheci o Óvides. E o meu marido, que é muito parceiro, sempre presente, dando apoio. Eu vou te dizer, Veridiana, que 15 anos eu permaneci porque eu tive muito apoio da família, em especial do Óvides e da Débora, eles que me incentivavam. Porque não existe ser direção se a minha família não estava bem. Verdade. Não, isso não tem como. É dedicação 24 horas, 24 né? horas. A gente cuida até mais da escola do que a própria casa Bem da verdade. gente, né? Isso eu sempre falava. Eu conheço cada cantinho da escola, né? Trabalhava, a dedicação às vezes é maior do que Sim. na nossa casa, É né? bem verdade. E aqui, o que eu coloquei, que enquanto jovem, nós fizemos essa foto após a apresentação. Inclusive, a moto estava enfeitada porque o motoqueiro raptou a noiva. Então, foi algo muito divertido Que amor. e que a comunidade curtia muito, muito. Então, essa foto representa isso. Conta uma história. Conta uma história, sim. Vamos ver as outras. E os amigos? Os amigos eu acho que fazem muito bem. A família é tudo de bom, mas os amigos também são muito importantes. A família que a gente escolhe, né? A gente diz. Verdade, bem verdade. E os amigos, assim, eu costumo dizer que o meu pai foi o grande inspirador. Eu perdi o meu pai fazem 26 dias hoje. E ele, eu lembro que qualquer motivo era motivo de, por exemplo, pegava amendoim, assava, convidava os amigos. E o objetivo maior era conversar, era rir, era aquele encontro. E nós temos a felicidade de termos um grupo de amigos assim, um grupo bom, um grupo legal, que o objetivo, na verdade, é bater papo, coisa rir, boa. né? Falar de trabalho muito pouco, porque... Mas, então, realmente, há muito tempo a gente tem esse grupo de amigos e de diferentes idades, né? E a gente... Nossa, a gente... Coisa boa. É algo bom e que faz bem pra gente. Com certeza, com certeza. E a gente comemora muito. Que lindo. Como gosto da natureza e gosto muito de viajar, Cambará do Sul, né? Foto linda. Me faz muito bem. Então, o cavalgar, a natureza é algo que me faz muito bem. E eu incentivo muito, porque a natureza acalma, ela aquieta a nossa alma. E num mundo tão estressado que a gente vive, tão corrido, a natureza faz muito bem. Tem que parar para admirar mais, né? Tirar aquele tempinho de admirar. Isso. Aqui a PASP, na verdade, depois que eu me aposentei, eu continuei como diretora da PASP. Continuei um pedido que a PASP é a Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Paraí. E quando eu me aposentei em 2015, os surdos pediram para que eu continuasse diretora deles, né? Diretora deles. E o grande desafio nosso, na verdade, foi a construção de uma sede própria para os surdos. Os surdos lutavam muito por isso. E nós conseguimos, na verdade, essa construção iniciou em 2018 e inauguramos em 2019. E conseguimos isso porque realmente foi uma causa abraçada por todos.
por todos. E a comunidade abraçou mesmo. Inclusive, Veridiana, nós fizemos uma campanha do papel. Uhum. Na época, fizemos a campanha do papel e o valor é muito pouco. Mas por trás daquela campanha está o nosso objetivo maior, era que a comunidade olhasse para essa instituição, olhasse para Importância a dela, importância disso. E realmente não só sensibilizou o Paraí, como a região também. Uhum. Então foi algo muito grandioso e que sonhamos juntos. E dizia um amigo diz assim que sonho que se sonha só, somente um sonho. Agora sonho que se sonha juntos É a uma realidade, né? Torna-se isso aí. realidade. E realmente a associação tem sua sede própria, porque os surdos, Uhum. juntamente com a comunidade e as pessoas que idealizaram essa obra, fizeram acontecer, né? Que bacana, né? Que obra. Que legado deixado, né? Para o município. A sua família? Aqui a nossa família, que a gente vê, eu vendo assim, eu me emociono, porque a família é tudo, né? Uhum. E quando a família vai bem, tudo vai bem. Exatamente. Então, a importância, quando você falava, como você percebe, como você vê a família hoje, tomara que todas as famílias pudessem viver a essência, né? Viver a essência, que aí os filhos estarão mais bem preparados para enfrentar o mundo que está aí, que é um mundo que exige muito e que a gente precisa estar muito atento e ter muita força de vontade. E essa força a gente consegue na família. Verdade. Então, se a família não vai bem, imagine essas crianças, esses adolescentes, esses jovens. De que jeito vão, né? É Então, um pilar, né? É bem verdade. Temos mais imagens. Aqui, então, da formatura. A minha formatura, que na época não consegui, fiz o magistério, parei um tempo, e estudar, na verdade, sempre foi o meu sonho, amo isso, amo ler, amo estudar, amo pesquisar, amo isso. E aqui estão os meus pais que deram tanta força para a gente continuar, né? Para a gente ser pessoas bem-sucedidas na vida. E o meu pai, há 26 dias, ele partiu e deixa um legado tão importante de luta, de garra, de persistência. Ele foi cofundador da comunidade da Palmeirinha e um homem que sempre lutou, participou. Ele foi presidente por muitos anos e como isso fica na gente. Como esse trabalho, esse legado fica com a gente. Tanto é que aquilo que você viu há pouco, né? Tudo isso a gente traz. Exatamente. A gente carrega esse legado com a gente. E a gente luta para que outras coisas vão acontecendo, assim como a PASP, né? Foi uma luta muito grande. E que esse trabalho ajuda com que outras pessoas possam usufruir. E hoje, ali na PASP, na verdade, nós estamos atendendo 230 crianças. Nossa, bastante, então, né? o quanto, imagina o surdo, esse sonho dos surdos, hoje se expandiu tanto que não só a comunidade surda, mas quantas pessoas a PASP está atendendo. Então, o quanto é importante esse olhar, né? Essa ajuda, onde não somente os usuários, mas as famílias que estão tendo esse apoio. Então, como o legado ajuda, deixar um legado, né? Bom, ajuda dar a que as coisas boas aconteçam. Temos mais algumas fotos.
também. A alegria da Débora com a minha formatura e Orgulhosa, né? orgulhosa, da bem mãe, verdade. é. Bem verdade. E a formatura Da da dela. Débora, ela se formou em psicologia. Uhum. Hoje ela trabalha na CTI pediátrica neonatal em Passo Fundo, Uhum. no Hospital São Vicente. E inclusive ela ela se especializou em cuidados paliativos. A gente Olha. sente muito orgulho do trabalho que ela Olha faz. que e bacana, que da bacana. filha que ela é. É, mas é o que a gente estava falando, né, Marilde? É um legado, né? São valores que são passados de pais para filhos, né? É bem verdade. Quando é uma coisa forte, assim, né? Isso. O quanto é importante. É bem verdade. Eu sempre gostei de contar história, de música, de dança. E tô eu ali contando história. E as crianças ficam fascinadas. E tomara que os profs contem muitas histórias, porque isso faz uma grande diferença na vida das crianças. Desenvolve a imaginação como só as histórias conseguem, né? E incentiva a leitura também. Incentiva muito a leitura. E a pessoa que lê, nossa, ela vai ser diferente. Ali estou um projeto que a gente está trabalhando na verdade foi ali na PASP, com o grupo da convivência e como a gente sente prazer de trabalhar com pessoas que, né, que querem e que merecem esta valorização. Viajando aqui, na verdade, a Basílica São Marcos, de Veneza, na Itália. Eu gosto muito de viajar e aqui a gente aproveita todas as ocasiões. E como a gente é muito dinâmica, eu gosto de teatro, apresentando, né, uma parábola da Bíblia, olha que bonito. dos pescadores. E que, mais uma vez ali, a força de Jesus, onde Jesus chega e diz assim, lancem as redes, né, mais profundas, lancem essas redes. E quantos peixes que pescaram, né? E nós dramatizamos para que realmente pudessem entender melhor. E é ao ar livre ali, né? Com Ao todo o contexto, livre, né? Da ar natureza. Livre, é bem verdade, foi ao ar livre. Inclusive, essa dramatização nós fizemos com todos os alunos da escola. Foi muito linda. E eles visualizando, eles assimilam melhor, né? Eu amo contar história, amo fazer o diferente e tô ali, eu. Se dedicando e toda caracterizada também, né? A contação de histórias. Isso aí. A espiritualidade, que eu acho muito importante e que faz a diferença nas pessoas. E quando eu falo espiritualidade, é assim, viver Deus na vida da gente. Isso faz a diferença, essa confiança em Deus. O que a minha mãe me ensinou lá nas primeiras lições, né, da catequese, essa confiança em Deus. E quando eu confio em Deus, eu nunca estou sozinha, mas eu sempre tenho alguém que está ali me ajudando e, né, a nossa filha. Bem pequenininha. O nascimento da filha, da Débora, na verdade, completou a nossa felicidade. Aqui, eu amo a natureza e isso faz bem, me faz bem e tomara que as pessoas percebam e sintam que esse recurso está aí, presente de Deus e que todos possam, né, fácil de aproveitar, né? Porque vai evitar muito comprimido para sertralina, para o estresse, para depressão, enfim, a natureza faz bem. E aqui os meus pais, os meus pais. E eu coloquei essa foto para assim colocar o quanto é bom a gente fazer pelos nossos pais enquanto vivem.
O quanto é bom valorizar os nossos pais enquanto vivem. Meu pai, ele estava com Alzheimer. Mas eu aprendi muito com ele. Foi uma vida, aliás, a minha família aprendeu, os meus irmãos, a minha família aprendeu muito com ele. E essa vontade de lutar, essa vontade de viver, nunca reclamou, nunca se queixou, mesmo passando tanto tempo numa poltrona de cama, mas ele nunca se queixou. Algo assim que faz pensar, porque muitas vezes a gente se queixa com tanta coisa, por tão pouca coisa a gente se queixa. E o nosso pai, nossa, ele deu um exemplo, foi algo que a gente não esquece. Marilde, e também temos mais algumas fotos, Sim. Então. A importância, eu amo das viajar, viagens. as nossas viagens, que eu acho que faz parte, é importante, é um dinheiro muito bem investido. Isso aí, qualidade de vida. É qualidade de Experiências, vida. né? E aqui eu coloquei essa foto, nessa malinha ali estavam, né? Passei 19 dias na Itália. O desapego. Como é importante desapegar-se. Tenho que aprender isso. Tamanho da mala. É realmente a importância de desapegar-se. É verdade. Que não é simples e não é fácil. É um processo demorado. Eu tô tentando ainda, mas não é um processo fácil, né? E geralmente a gente viaja com pelo menos, o triplo de coisas do que eu preciso, né? E é por aí mesmo. É uma prática já para fazer o desapego com as malas de viagem, né? Começar por aí. Começar por aí. E eu aprendi, viu, Veridiana, com a Débora, com a nossa filha, o desapegar-se. Coisas que a gente não adianta. A gente a tem gente que ir aos pouquinhos, mas vai aprender, né? Sim. Marilde, e agora a gente já está chegando ao finalzinho do nosso programa, né? Teremos muito conteúdo aqui, né? Por toda a sua trajetória de vida, profissional, pessoal também. Se percebe que teve uma família muito forte, né? Que os valores incutidos foram preservados e foram transmitidos, né, na educação da sua filha e também dos seus alunos, né? Então, muitos, eu imagino que você tocou forte no coração deles. Eu tenho certeza que mudou a vida desses alunos. Mas como uma última pergunta aqui, que legado você deixou já por toda essa sua trajetória ou pretende deixar? Que legado! Eu, na verdade, quando me aposentei, quando eu recebi o telefonema de que eram 10 horas da manhã, eu recebi o telefonema da coordenadoria que a partir do dia seguinte eu estaria em casa. A gente leva um susto na hora, né? Eu levei um susto e, ao mesmo tempo, o sentimento de missão cumprida. Por quê? E esse é o meu legado. Aonde eu estiver, fazer bem feito. Fazer com muita dedicação, com muito amor. E no momento que eu faço, com muito amor, com muita dedicação, pensando em dar o melhor de mim, no momento que eu recebi o telefonema, missão cumprida. Porque eu dei tudo de mim. A cada dia que eu ia para a escola, eu dava tudo de mim. Eu fazia tudo com muito amor. E isso não tem dinheiro que pague. Porque eu me aposentei. Eu me aposentei. Não ficou algo, por que eu não fiz isso? Porque eu não fiz aquilo? Não. O que eu tinha para fazer, eu fiz. Eu procurei viver cada dia da melhor forma possível. E aquela responsabilidade que eu tinha nas mãos, né? Eram pessoas, então a responsabilidade maior ainda. Então, fazer tudo com muito amor, viver o momento presente. E isso
que é felicidade, porque muitos buscam a felicidade em tanto lugar. Felicidade, penso eu, que é viver o momento presente. Eu aqui estou curtindo, estou feliz. E assim, viver o momento presente da melhor forma possível. Amar o que se faz. Mesmo que a gente não gosta, que tem que fazer coisas que não gosta, mas eu vou me esforçar para fazer o melhor, para dar tudo de mim. O que tem que ser feito, tem que ser bem feito, né? Bem feito. Eu também levo isso para a minha vida. E é por isso que a gente percebe, né, que a Marilda é uma pessoa bem resolvida, bem feliz, fala com muito carinho, com brilho no olho, Muito obrigada. de todas as suas conquistas, de sua trajetória, que aposentou e continua trabalhando, né, como diretora, então, nessa escola, na PASP, né? E fazendo um excelente trabalho. Então, Marilda, a gente te agradece muito por ter estado conosco na noite de hoje, no programa Mais Mulher, e também por ter a oportunidade de contar a sua história para quem está nos assistindo. A gente aprende muito com a história de vida de outras pessoas, né? Ainda mais de mulheres fortes, dinâmicas, inspiradoras, que fazem a diferença na sociedade que vive. Então, parabéns pelo seu trabalho e muito obrigada por estar aqui hoje. E eu posso dizer mais uma Com coisinha? certeza, o tempo é seu. Para quem está aguardando a aposentadoria, é muito bom se aposentar. E é muito bom fazer as escolhas certas. Porque eu podia ter escolhido parar. Não, no momento que me aposentei, eu comecei a fazer as minhas caminhadas, academia, estou participando até do coral. Eu acho que depende muito da gente. Então, é bem importante aposentar-se, sim, mas saber fazer as escolhas. Dar vida para esse momento que eu posso viver melhor. E assim, dessa forma, a gente vive e tem mais tempo para curtir esse momento. Com certeza. Veridiana, agradeço muito o espaço. Olha, muito, muito obrigada e que bom. Eu me sinto assim honrada de estar aqui. Muito obrigada e parabéns pelo programa, viu? A gente que agradece, né? Ainda mais com esses relatos lindos, essas mensagens assim tão importantes, né? Que foram deixadas aqui. Muito obrigada. E a gente agradece então a todas as pessoas que nos assistiram até aqui. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira com mais uma história inédita. Boa noite.